Revolução da Graça, Joseph Prince. Parte 1. Cresça em ousadia e confiança. Capítulo 1. Que a revolução comece. A revolução da graça começa com Jesus. Ela não é um movimento, um ensino ou um assunto a ser estudado. Tudo se resume a uma pessoa. E o que você acredita a respeito dessa pessoa faz toda a diferença. Estou certo de que você ouviu falar de Jesus e está familiarizado com seu nome. Talvez você até tenha frequentado a escola bíblica dominical quando criança e tenha ouvido todas as histórias bíblicas sobre ele. A questão é: você conhece Jesus pessoalmente? Ele é uma figura histórica, um rabino judeu proeminente, ou é simplesmente o filho de um carpinteiro da Galileia? Quem é ele para você? Ele é apenas mais um mestre ou é o seu Salvador? Seja qual for a adversidade, o desafio ou a circunstância que você esteja enfrentando hoje, sua resposta está na pessoa de Jesus. Hoje, uma revolução da graça está varrendo o globo, porque o nome de Jesus é pregado, proclamando e exaltado com ousadia. Seja qual for a adversidade, o desafio ou a circunstância que você esteja enfrentando hoje, sua resposta está na pessoa de Jesus. Recebemos um testemunho após outro sobre como vidas têm sido tocadas e transformadas pela graça de Deus. Muitos estão encontrando libertação de situações, vícios e cativeiros que há muito os aprisionam. Eles compartilham conosco com alegria como o Senhor os libertou sobrenaturalmente de ataques de pânico, do vício em drogas ou álcool e de décadas de depressão. Outros escrevem para nós, cheios de gratidão, porque Deus restaurou seus casamentos e o relacionamento com seus filhos, ou curou seus corpos quando não havia nenhuma esperança para os médicos. Gostaria de poder ler todos eles para você, porque você perceberia que há algo em comum em todas as cartas que recebemos. Um denominador comum levou essas pessoas da derrota para a vitória, da paralisia para o avanço. Todas essas pessoas tiveram um encontro com Jesus. Todas tiveram uma revolução da graça. O poder de um encontro com Jesus. Dean, da cidade de Maryland, me escreveu para contar como sua vida foi transformada pela bondade de Deus. Ele disse: Querido Pastor Prince, sinto-me extremamente entusiasmado em compartilhar com você a mudança radical que ocorreu em minha vida no último ano. Tenho assistido ao seu programa de televisão há um ano e li Destinados a Reinar, Favor Imerecido, e acabo de terminar a leitura de O Poder de Crer Corretamente. São 1000 páginas que falam sobre uma única mensagem, a graça. Não sei como deixei isso passar despercebido durante todos esses anos. Seu ensinamento sobre a graça e a verdade foi tão revolucionário para mim que desejo agradecer-lhe pessoalmente. Nas 12 páginas que se seguiram, Dean compartilhou comigo a história de sua vida e de como o Senhor o havia transformado. Quando ele descobriu, aos 12 anos, que havia sido adotado, iniciou uma longa batalha contra os sentimentos de rejeição, abandono, inadequação e medo. Ele até pensou em suicídio e começou a acreditar que não valia a pena viver.
Nos anos de sua adolescência, ele começou a andar com más companhias e desenvolveu vários vícios. Aos 14 anos, comecei a beber nos finais de semana. Aos 15, estava fumando maconha. E quando tinha cerca de 16, estava cheirando cocaína. Por volta dos 17, era totalmente dependente de drogas e estava em rebelião declarada contra Deus e os homens. Quanto mais velho ficava, mais Dean bebia e usava drogas, para aliviar sua dor e a confusão que havia em sua alma. Ele perdeu completamente o controle e todo o respeito pelas figuras de autoridade em sua vida. Antes de completar 18 anos, foi preso por dirigir embriagado. Para piorar as coisas, depois de se casar, ele descobriu a metanfetamina. Falando sobre essa parte de sua vida, ele compartilhou comigo. Até aquele momento, eu não fazia ideia do poder destrutivo e demoníaco dessa droga. A princípio, era ótimo, pois ela parecia tirar toda a minha dor, a depressão, a opressão e a rejeição, as inadequações, a solidão e o medo. Ela até freava minha vontade de beber. Desenvolvi autoconfiança e uma sensação de estar totalmente no controle. Pensei que havia encontrado a cura e não queria ficar sem ela. Então continuei a tomar metanfetamina durante os 9 anos seguidos e comecei a traficar pequenas quantidades para sustentar meu hábito. Fui preso, recebi a primeira condenação por crime de tráfico de drogas e passei 120 dias na prisão em reabilitação. Após sua primeira prisão, Dean continuou a lutar para encontrar paz e respostas, passando por muitos altos e baixos enquanto entrava e saía da cadeia. A mudança na vida de Dean só aconteceu quando ele começou a ouvir sobre a graça de Deus. Ele percebeu que a graça não tinha a ver com o que eu merecia, mas com o amor do Senhor e com o favor imerecido e não conquistado que Ele dá liberalmente, sem exigir nada. Essa revelação simplesmente o tocou profundamente, porque ele se sentia muito culpado pela forma como havia ferido a todos em sua vida. A graça foi a luz que brilhou nas trevas, nas quais ele estava preso, e deu início à sua libertação. Em poucas palavras, a revolução em sua vida começou com uma revelação da maravilhosa graça de Deus. A mudança acontece quando você começa a ouvir sobre a graça de Deus. O que simplesmente crer na graça de Deus pode fazer com você. Dean compartilhou comigo. Dia após essa revelação, vivi outro momento decisivo. Eu havia deixado a TV ligada em um canal cristão. Seu programa estava sendo transmitido e você começou a falar sobre descanso. Quando ouvi a palavra descanso, isso chamou minha atenção. Você estava falando de Hebreus 4, e quando falou sobre descanso, levantei-me e fui abrir a minha Bíblia no computador e comecei a estudar a passagem atentamente. Rapidamente, descobri que a palavra descanso usada em Hebreus 4 era um substantivo, e que ao entrar nesse lugar de descanso, eu não preciso nunca mais sair dele. Sem dúvida, vi que a única maneira de entrar nesse lugar era simplesmente crer no que Deus estava dizendo sobre a graça. Meu problema era que não conseguia simplesmente crer ou de fato acreditar no que Deus estava dizendo em sua palavra. Eu acreditava que era filho de Deus e que havia sido perdoado por meus pecados, mas também havia passado a acreditar que tinha de carregar a minha própria punição pelos erros que cometi na vida. Mergulhei na palavra e, nos dias e meses que se seguiram, minha vida começou a mudar. Comecei a ver na Bíblia
a simplicidade do Evangelho de Cristo e a revelação da graça de Deus começou a me transformar de dentro para fora. Arrependi-me, transformando minha maneira de pensar, e isso começou a mudar aquilo em que eu acreditava. Minhas emoções e meu comportamento começaram a mudar naturalmente. Eu não tinha de tentar me sentir certo ou agir corretamente. Eu simplesmente o fazia e ainda faço. E embora ainda tenha alguns momentos mais difíceis, eles estão se tornando cada vez mais raros. Percebi que tudo o que eu tinha de fazer era focar na obra consumada de Jesus, na cruz, e manter meus olhos e ouvidos abertos para o seu Evangelho, as boas novas da graça. Passei a ver coisas que nunca havia visto antes na palavra, e a entender o que a graça significa e como essa verdade nos liberta. Comecei a perceber que a graça é um favor imerecido e que não havia nada que eu pudesse fazer para conquistar ou reconquistar esse favor, independentemente dos meus pecados ou esforços para consertar as coisas. Comecei a perceber que conto com o favor de Deus e sou aceito na família amada do meu Senhor. Para resumir tudo, posso dizer que quando menino, eu acreditava em Jesus como meu Salvador. Eu conhecia muitas das histórias bíblicas. Eu frequentava a igreja, mas vivia a vida com uma mentalidade de escravo e órfão por mais de 30 anos, por não conseguir entender ou acreditar em toda a verdade da graça de Deus. Essa graça, que é o poder de Deus para a salvação, essa graça que é a luz que brilha nas trevas. Eu consegui aceitar que era seu filho para sempre e que iria para o céu, mas por causa dos muitos erros que cometi, acreditava que jamais teria amor, favor e aceitação nesta vida. Eu acreditava que tinha de sofrer pelos meus erros, acreditava que teria de carregá-los até o céu. Isso causou muita dor e problemas e quase me matou. Escrevo isto como alguém liberto do álcool e das drogas há mais de 2 anos e liberto da dependência de remédios há bem mais de 1 ano. Durante a maior parte da minha vida, eu detestava me deitar porque me virava de um lado para o outro atormentado, pensando em todos os meus erros e fraquezas. Detestava acordar porque sabia que iria começar tudo de novo. No último ano, tudo isso mudou. Vou me deitar sem pensar no meu passado. Mal posso esperar para acordar cada manhã e receber mais da sua graça. A culpa, a vergonha, o peso esmagador da condenação e a depressão que sempre pairavam sobre mim por causa do medo, do fracasso e da punição, tudo isso desapareceu como as trevas diante da luz do sol nascente. Que história revolucionária de transformação e quantas barreiras rompidas! Obrigado, Jim, por ter a coragem de compartilhar sua história. Fico verdadeiramente honrado e quebrantado por ter sido parte da sua jornada rumo à recuperação, apontando para você a pessoa de Jesus. Caro leitor, quero encorajá-lo a crer que você também pode experimentar a liberdade que Jesus traz. Dean teve a experiência da vitória sobre a derrota em sua vida e você também pode ter. Seja o que for que o esteja abatendo, sejam surtos frequentes de depressão, insegurança ou medo, há uma pessoa que tem o poder de transformar tudo em seu favor. O nome dele é Jesus. Veja barreiras sendo rompidas por causa do que Jesus fez. Durante esta jornada, para entender a graça de Deus, é essencial que você entenda a diferença entre a velha aliança da lei e a nova aliança da graça.
Para expandir seu conhecimento acerca da lei e da graça, quero compartilhar com você uma de minhas passagens bíblicas favoritas. Tenho pregado sobre esse versículo em todo o mundo, passando pela conferência Hillsong em Sydney, na Austrália, até Lakewood Church em Houston, Texas. João, capítulo 1, versículo 17 diz: Porque a lei foi dada por intermédio de Moisés, a graça e a verdade vieram por meio de Jesus Cristo. Porque a lei foi dada por intermédio de Moisés, a graça e a verdade vieram por meio de Jesus Cristo. A lei foi dada por meio de um servo. A graça e a verdade vieram através do Filho. A lei fala sobre o que o homem deveria ser. A graça revela quem Deus é. No primeiro milagre de Moisés, a água foi transformada em sangue, resultando em morte. No primeiro milagre da graça, Jesus transformou água em vinho, resultando em vida e celebração. A letra mata, mas o Espírito vivifica. Ver 2 Coríntios, capítulo 3, versículo 6. Sob a lei, Deus exige justiça do homem pecaminoso e falido. Mas, sob a graça, Deus oferece a justiça como um presente. Ora, sob qual aliança você gostaria de estar? A resposta é óbvia. Sob a graça, Deus oferece a justiça como um presente. A verdade é que, por intermédio da cruz do Calvário, todos os que creem em Jesus e o reconhecem como seu Senhor e Salvador estão sob a nova aliança da graça. Mas hoje muitos crentes ainda vivem em confusão, misturando lei e graça e se apegando a alguns desses aspectos da lei, bem como a alguns aspectos da graça em sua caminhada cristã. Jesus disse que não se pode colocar vinho novo em odres velhos. O vinho novo fermentará e romperá os odres, e ambos se perderão. Ver Mateus capítulo 9, versículo 17. Do mesmo modo, não se pode colocar o vinho novo da graça no odre velho da lei. Um anulará o efeito do outro. Ver Romanos capítulo 11, versículo 6. Sob a lei, Deus disse que de modo algum inocentará o culpado, mas visitará os seus pecados até a terceira e quarta geração. Ver Êxodo, capítulo 34, versículo 7. Mas, sob a graça, Deus diz: porque serei misericordioso para com suas iniquidades, e de seus pecados e de suas prevaricações não me lembrarei mais. Hebreus capítulo 8, versículo 12. Houve uma mudança. Você pode ver com uma clareza absoluta em alta definição que houve uma mudança radical e que é tudo por causa de Jesus. Muitos, entretanto, ainda pregam a lei. Eles ainda pregam que se você obedecer a Deus, Deus o abençoará. Se você desobedecer a Deus, Ele o amaldiçoará. Ora, isso parece verdadeiro, mas é um ensinamento perigoso, porque anula a obra consumada de Jesus. A lei é direcionada para o homem e diz: não terás outros deuses diante de mim, não farás para ti imagem de escultura, não tomarás o nome do Senhor, teu Deus, em vão. Êxodo, capítulo 20, 3 ao 4 e o 7. A graça é direcionada para Deus e diz: na sua mente imprimirei as minhas leis, também sobre o seu coração as inscreverei, e eu serei o seu Deus, e eles serão meu povo. Pois para com as suas iniquidades usarei de misericórdia, e dos seus pecados
jamais me lembrarei. Hebreus capítulo 8, versículo 10 ao 12. A lei é centrada no homem, ao passo que a graça é centrada em Jesus. A lei foca no que você precisa realizar. A graça foca inteiramente no que Jesus realizou. Sob a lei, você é desqualificado pela sua desobediência. Sob a graça, você é qualificado pela obediência de Jesus. Sob a lei, você se torna justo quando faz o que é certo. Sob a graça, você se torna justo quando crê no que é certo. Dê uma olhada na tabela a seguir, que lista as principais diferenças entre lei e a graça. Sob a lei, você se torna justo quando faz o que é certo. Sob a graça, você se torna justo quando crê no que é certo. A imagem da tabela vai estar na imagem do vídeo, mas eu vou ler também. Continuando. As principais diferenças entre a lei e a graça vai estar na tela do vídeo. Lei, dada de forma impessoal por intermédio de Moisés, um servo de Deus. Graça, veio de forma pessoal por intermédio de Jesus, o Filho de Deus. Lei, revela o que o homem deve ser. Graça, revela quem Deus é. Lei, resulta em milagres de morte. Graça, resulta em milagres de vida. Lei, a letra da lei mata. Graça, o Espírito da graça vivifica. Lei, exige que o homem pecaminoso, corrupto, seja justo. Graça, oferece justiça como um dom para o homem. Lei, odre velho, inflexível. Graça, vinho novo, inebriante. Lei, pecados lembrados e punidos por Deus. Graça, pecados perdoados e não mais lembrados por Deus. Lei, concede bênçãos e maldições. Graça, concede somente bênçãos. Lei, centrada no homem, o que você precisa fazer para Deus. Graça, centrada em Deus, Jesus, o que Deus fará por você, o que Jesus fez por você. Lei, você é desqualificado pela sua desobediência. Graça, você é qualificado pela obediência de Jesus. Lei, você é justificado pelas suas obras. Graça, você é justificado pela fé. Amado, não é uma alegria saber que o Senhor Jesus morreu pelos seus pecados na cruz, a fim de que você agora possa estar sob a graça de Deus e ver barreiras sendo rompidas? O rei desceu. Quando Jesus pregou o Sermão da Montanha, ele disse: Amai os vossos inimigos. Mateus capítulo 5, versículo 44. Hoje temos dificuldades para amar nossos vizinhos. Imagine os nossos inimigos. Jesus também disse: Se o teu olho direito te faz tropeçar, arranca-o e lança-o de ti. E, se tua mão direita te faz tropeçar, corta. Mateus capítulo 5, versículo 29 ao 30. Você já viu alguém que defende a lei fazer isso? Você já viu alguma igreja praticar isso? Vamos lá, essa igreja pareceria uma ala de hospital especializada em amputação. Então, o que Jesus queria dizer ao falar dessas coisas? Jesus estava levando a lei de volta ao seu padrão original, uma vez que os fariseus a haviam colocado em um nível no qual era humanamente possível que ela fosse cumprida. Por exemplo, Jesus disse que se olhar para uma mulher com luxúria, você já cometeu adultério com ela. Ver Mateus capítulo 5, versículo 28. Os fariseus achavam que se você não cometesse adultério fisicamente, não havia pecado. Como você pode ver, Jesus é especialista em usar a lei de Deus
para levar o homem ao seu limite, a fim de que ele perceba o quanto precisa de um Salvador. Meu amigo, ele não quis dizer que você deve arrancar seu olho ou cortar fora sua mão. Espero que você não esteja gritando, Pastor Prince, por que você não escreveu esse livro antes? Os fariseus se gabavam de cumprir a lei. Assim sendo, Jesus demonstrou a eles o que é realmente necessário para ser justificado pela lei. Ele mostrou que era impossível o homem ser justificado por ela. Por exemplo, no instante que você se ira com um irmão em seu coração, você cometeu assassinato. Ver Mateus capítulo 5, versículo 22. Ora, diante da interpretação definitiva e impecável de Jesus acerca das leis sagradas de Deus, quem pode permanecer de pé? Ninguém. Porém, muitos ainda estão pregando a lei e querendo que as pessoas estejam debaixo da velha aliança. Acompanhe meu raciocínio aqui, pois quero que você consiga ver a beleza da graça de Deus. A boa notícia é que Jesus não parou por aí. Ele pregou o Sermão da Montanha e depois desceu. Espiritualmente falando, se o rei tivesse ficado na montanha, não haveria redenção para nós. Você consegue compreender isso? Se Jesus tivesse ficado lá em cima no céu e estabelecido os padrões santos de Deus lá do alto, não teria havido esperança nem redenção para nós. Mas todo louvor e glória sejam dados ao Rei que escolheu descer do céu até esta terra. Ele desceu a montanha, ele desceu até a humanidade sofredora, que estava chorando e morrendo. No pé da montanha, Jesus encontrou um homem leproso, uma imagem que representa eu e você antes de sermos purificados pelo seu precioso sangue. Imagine um pecador impuro diante do Rei dos Reis. Não havia como os padrões estabelecidos no Sermão da Montanha o salvarem. Não havia meios dos padrões originais e perfeitos dos santos mandamentos de Deus o salvarem. O rei sabia disso, e foi por isso que ele desceu até onde estávamos. O rei desceu do céu até a humanidade sofredora, que estava chorando e morrendo. Naqueles dias, as pessoas que tinham lepra eram consideradas imundas, e por onde quer que elas fossem, tinham de gritar: imundo, imundo! Ver Levítico capítulo 13, versículo 45. Para que as pessoas soubessem e pudessem se afastar, para não serem contaminadas. É desnecessário dizer que as pessoas que tinham lepra não eram bem-vindas nos lugares públicos. Mas ali estava aquele homem diante do rei, dizendo: Senhor, se quiseres, podes purificar-me. Mateus 8, 2. Observe que ele não duvidava que Jesus pudesse fazê-lo. Ele duvidava que Jesus quisesse fazer isso. Sem hesitar, nosso Senhor Jesus estendeu a mão e tocou o homem aflito, dizendo: Quero ficar limpo. Quero, fica limpo. Mateus 8, 3. Imediatamente ele ficou limpo da sua lepra. Preste atenção. Sob a lei, as pessoas que tinham lepra, os imundos, tornam os limpos imundos. Sob a graça, Jesus torna os imundos limpos. Sob a lei, o pecado é contagioso. Sob a graça, a justiça e a bondade de Deus são contagiosas. Sob a graça, a justiça e a bondade de Deus são contagiosas. Sob a lei, o pecado é contagioso. Sob a graça, a justiça e a bondade de Deus são contagiosas. A graça traz vitória.
Não podemos ter medo de que estar debaixo da graça gere licenciosidade, porque a palavra de Deus afirma: porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, e sim da graça. Romanos capítulo 6, versículo 14. Porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, e sim da graça. Infelizmente, há pessoas distorcendo a palavra de Deus hoje. Elas pregam que quando você está debaixo da graça, o pecado terá domínio sobre você. Nada pode estar mais longe da verdade. Muitos foram enganados por esse falso ensinamento que faz com que as pessoas temam a graça de Deus. A palavra de Deus é muito clara. Quando você está debaixo da graça e não debaixo da lei, o pecado não tem domínio sobre você. A palavra de Deus é muito clara. Quando você está debaixo da graça e não debaixo da lei, o pecado não tem domínio sobre você. A palavra pecado aqui é um substantivo. É a palavra grega hamartia, que significa deixar de atingir o alvo. De modo que é possível colocar nos seguintes termos: as enfermidades, as doenças, os distúrbios alimentares, os vícios e qualquer outra forma de opressão ou cativeiro, todos são exemplos de como podemos deixar de atingir o alvo ou o padrão de Deus para uma vida gloriosa. Não terão domínio sobre você. Quando? Quando você não está debaixo da lei, mas debaixo da graça. A ideia de que a graça fará com que as pessoas pequem sem restrições vem do fundo do inferno. Você não pode estar debaixo da graça e não ser santo, tanto quanto não pode estar debaixo de água e não se molhar. É estar debaixo da graça que lhe dá o poder para viver uma vida vitoriosa. É estar debaixo da graça que lhe dá o poder para viver uma vida vitoriosa. Você não pode estar debaixo da graça e não ser santo, tanto quanto não pode estar debaixo da água e não se molhar. Só a graça traz liberdade duradoura. Deixe-me mostrar-lhe como estar debaixo da graça permite vencer os desafios e viver vitoriosamente. Com um testemunho incrível de Ana, de Iowa. Ana relata como o Senhor, em sua graça, a libertou de muitos anos dolorosos de vício em cigarro e maconha. Durante quase 16 anos, fui viciada em cigarros e maconha, mas por causa da graça do meu Pai, agora estou livre. Embora tenha crescido em um ambiente onde havia a presença de Deus, frequentado uma igreja carismática e passasse tempo diariamente com Deus, e até mesmo ensinasse em uma escola dominical, eu era uma viciada que sabia esconder muito bem meus vícios. Embora sempre tivesse sido conhecida por amar as pessoas e ser gentil, me sentia como se não estivesse sendo gentil com Deus ou comigo mesma. Estava ferindo o templo de Deus e sendo uma hipócrita. Sentia que não tinha nenhum valor e ideias suicidas costumavam percorrer a minha mente. Ao longo dos 16 anos de cativeiro, tentei muitas vezes abandonar meus vícios, inclusive durante o período em que estive grávida dos meus 2 filhos lindos. Realmente parei por algum tempo, mas assim que dei à luz, rapidamente voltei aos velhos hábitos, porque o desejo nunca havia saído do meu coração. Embora minhas orações pelos outros tenham sido sempre poderosas e eficazes, eu estava muito zangada com Deus, porque minhas orações pela minha própria libertação pareciam não ser ouvidas, ou pelo menos não eram atendidas. Então, há cerca de 1 ano e meio, comecei a assistir ao programa de TV de Joseph Prince, diariamente. Às vezes assistia a um determinado programa inúmeras vezes. Depois de um tempo, os programas de Joseph Prince ocupavam quase toda a memória disponível no meu gravador de vídeo.
Também comecei a adquirir materiais que o Espírito Santo me direcionou a obter, e eu mergulhava na palavra da graça durante horas diariamente, mesmo quando estava sob a influência de cigarros e maconha. A esperança começou a encher meu coração. Não a esperança de que eu logo seria liberta, mas de que, independentemente do meu estado, meu Pai nunca ficaria furioso comigo. Sua graça foi suficiente para o apóstolo Paulo e é suficiente para mim. Durante muito tempo tentei conquistar as bênçãos de Deus, mas depois de permitir que a água da palavra me purificasse diariamente, pude receber o seu amor, a sua graça, a sua paz e todas as suas bênçãos, independentemente do meu comportamento. Todas as vezes que fumava cigarro ou maconha, eu dizia: "Obrigado, Pai, porque sou a justiça de Deus em Cristo Jesus." Desisti de tentar desistir e decidi que a graça do Senhor era suficiente para mim. Um dia, há vários meses, fui liberta dos 2 vícios. Não tentei abandoná-los. Isso simplesmente aconteceu. Meu Pai Celestial retirou completamente esse desejo de mim. Mesmo quando estou em público e perto de outras pessoas que estão fumando, não tenho qualquer desejo de fazer o mesmo. Mesmo agora, pensando nessa grande libertação, tenho de gritar e clamar: meu Pai é muito fiel. Pastor Prince, muito obrigada por ousar dizer a verdade. Estou certa de que às vezes isso não é fácil, mas sou muito grata porque Cristo, através do seu ministério, me libertou. Agora tenho minha própria família que está envolvida com o ministério prisional, ouvindo e lendo seus materiais. Eu mesmo agora faço parte desse ministério prisional e escrevo cartas falando acerca da verdade aos que estão atrás das grades. É hora de os cativos serem libertos em nome de Jesus. Uau! Isso é verdadeiramente a revolução da graça em ação. Eu me alegro e celebro com você, Ana, por estar completamente livre de 2 vícios que duraram 16 anos. Obrigado por dedicar tempo para escrever e testemunhar sobre o que Jesus fez em sua vida. Creio que muitos serão tocados e inspirados pelo seu testemunho. O que a força de vontade e o esforço não puderam fazer, Deus fez pelo poder da sua maravilhosa graça. Sua palavra viva e eterna proclama: porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, e sim da graça. Romanos capítulo 6, versículo 14. A graça é o poder sobre cada vício que destrói você. Somente a graça pode lhe dar liberdade duradoura. O que a força de vontade e o esforço não puderam fazer, Deus fez pelo poder da sua maravilhosa graça. Que a revolução comece. Porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, e sim da graça. Fim do capítulo 1.